Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de nós encontrarmos Deus, encontrarmos a sua palavra, para que o nosso coração seja arejado. Quando a gente fica com a casa muito fechada, a gente precisa uma hora ou outra abrir as janelas, abrir a porta para que aquele lugar seja ventilado, arejado, por um novo ar. Então a gente tem aquele sentimento, aquela sensação de renovação. A mesma coisa acontece com o nosso interior, com o nosso coração, que precisa, sim, a nossa mente, que precisa sim ser renovado, ser arejado. E como a gente faz isso? Abrindo as portas e as janelas do nosso coração para a palavra de Deus, para o Espírito Santo de Deus. E é essa a nossa proposta com essa ministração. Essa ministração nada mais é do que o vento do Espírito Santo querendo soprar sobre a sua vida para arejar cada local aonde você tem sentido o peso da vida. Mas para isso você tem que ter a coragem de decidir abrir o seu coração para aquilo que Deus tem para falar com você e dessa forma arejar o seu interior. Antes de entrarmos na nossa ministração, eu quero mais uma vez fortalecer que nós temos o nosso e-book grátis, Desmascarando o Mundo. Você clica nesse link desse vídeo e também em todos os locais nas nossas redes sociais, onde nós estamos compartilhando vídeos e posts devocionais que tem a ver com essa série Desmascarando o Mundo. E aí você vai mandar um e-mail para nós, colocar um e-mail naquele formulário que está lá, e aí você vai receber o e-book totalmente grátis para te ajudar, junto com as ministrações, abençoar a sua vida, trazer as ferramentas de Deus para você combater a escravidão, querido, que o mundo quer lançar sobre as nossas vidas. Não fique fora dessa batalha, não se faça de desentendido, não viva no automático, mas se levante em Deus, para que você possa lutar contra os mecanismos de manipulação do mundo e viver a vida leve, a vida feliz que o Senhor tem para nós. E eu estou falando sobre vida feliz, sobre o peso da vida e tudo mais, porque nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a estratégia da pressão. Nós temos algumas estratégias externas. Lembre-se que nós estamos falando agora como combater aquilo que é externo a nós. Mas quero fortalecer mais uma vez que não se combate nada que é externo se o nosso interior, a nossa alma imortal, a nossa alma verdadeiramente não estiver assentada em Deus, alinhada, plantada verdadeiramente em Deus, na verdade que a sua palavra tem para nós, querido. Nós não estamos trabalhando aqui com autoajuda, com alguma técnica de neurolinguística ou coisa parecida. Nós estamos compartilhando com você aquilo que vem de Deus e que é eterno para a sua vida. Por isso você precisa se assentar a sua alma, o seu interior sobre aquilo que é eterno, que vem de Deus, para que a partir dele você receba a força e o ânimo necessário para vencer tudo aquilo que está à sua frente como desafio. E com ele você consegue vencer, sim. Com Deus é possível, e ele vem provando desde a criação do mundo e muito mais, provando desde Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele entregou a sua vida por nós. Com ele é possível vencer todas as agruras e dificuldades que a vida nos impõe, que o mundo nos impõe, que a carne nos impõe, que o diabo nos impõe. É possível vencer, porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pois bem, estamos falando sobre então a estratégia hoje da pressão. A estratégia da pressão também é um fator externo. Através da estratégia da pressão, o mundo, o diabo, o sistema do mundo, ele liga, ele conecta essa estratégia. Ela é o caminho de ligação, é o canal, é o fio condutor que liga os mecanismos de manipulação do mundo, do medo, imediatismo, os desejos egoístas aos nossos conectores internos, querido, que nós temos dentro de nós. Quando nós lutamos para enfraquecer esses conectores internos dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, então a gente consegue lutar contra aquilo que é a ligação, que faz a ligação entre eles e o mecanismo. No próximo passo, depois que eu lutei contra os conectores da ignorância, da necessidade, dos apetites desordenados, então eu consegui trabalhar em cima deles da forma como nós trouxemos anteriormente. Essa ligação já fica fraca. Agora o próximo passo é nós trabalharmos em cima dessa ligação para nós rompermos o fio condutor.
Então, se os seus conectores internos já estão fragilizados, porque você está lutando contra eles, você se levantou em Deus para viver a vida que Deus tem para você, e agora você está lutando contra o fio condutor, aquilo que é a estratégia de ligação, você vai deixar os mecanismos do mundo, de manipulação do mundo, a ver navios, porque eles não vão conseguir. Você está quebrando dois processos, né? Duas etapas que eles usam para se conectar a você, que é os conectores e agora também as estratégias. Você está quebrando isso, o fio condutor para dentro do seu coração. Quebrando isso, eles ficam sem duas etapas para conectar a sua vida e fazer os estragos que eles estão fazendo na vida de milhares e milhares de pessoas no nosso mundo, na nossa sociedade. A pressão, queridos, é um fator externo. Não tem como você mexer nela do lado de fora. O mundo sempre vai fazer pressão sobre as nossas vidas. Perceba que a pressão é que nem aquele ditado que falam, ela só muda de endereço. Mas a pressão, ela está sobre todo ser humano, está sobre todas as pessoas. Por exemplo, um aluno que está saindo da escola e está se preparando para o vestibular, para ele entrar em uma boa faculdade. Ele tem pressão em relação a isso. Depois ele passa, ufa, agora a pressão foi embora. Foi nada, ela mudou de endereço. Porque vai ter as pressões das provas, do TCC, dos trabalhos e de tantas coisas que a faculdade exige. Então ele luta durante 5, 6, tantos anos para passar em tudo aquilo que ele precisa. E ele sai da faculdade, ufa, agora terminou a pressão da faculdade. Terminou nada, ela mudou de endereço. Porque vai vir a pressão do primeiro emprego. E aí dentro do primeiro emprego tem que mostrar que ele é competente para ele ser efetivado. E depois de ser efetivado ele tem que galgar novos cargos, ou trocar de empresa, ou ver se é a área que ele quer realmente trabalhar. Junto com tudo isso vem também a pressão dos relacionamentos, a pressão da cultura ao seu redor, a pressão da mídia, a pressão das ideologias. Então, querido, as pressões estão em todos os lugares. Se tem uma coisa que você não precisa procurar, são as pressões, porque elas aparecem em todos os lugares. Agora, se eu não posso diminuir as pressões externas que o mundo lança sobre a minha vida, como realmente fios condutores dos seus mecanismos de manipulação, eu posso fragilizá-los quando eu resolvo, dentro do meu coração, dar um novo significado àquilo que eu estou vendo como pressão. As pressões, elas são administradas, querido, quando eu tomo o protagonismo da minha vida, como a gente vem falando nessa série Desmascarando o Mundo. Você tem que ser protagonista em sua vida, tem que tomar o nau realmente do seu barco, tem que tomar o volante do seu carro existencial e você trabalhar essa verdade sobre a sua vida. E quando você faz isso, você consegue então dar um passo, porque as pressões do mundo não mudam. Mas olha o que Deus fala em Gênesis capítulo 1 e o versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. Presta atenção, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quero chamar a sua atenção para que a verdade de Deus, que nós fomos criados à imagem de Deus, queridos. E isso é o fator que nós usamos para trabalhar tudo aquilo que tem relação com as pressões que são feitas em nossa vida. Realmente o mundo ele vai fazer a sua pressão constantemente sobre as nossas vidas, queridos. Agora, nós podemos mudar isso quando eu tenho uma retaguarda interior trabalhada no Espírito Santo, em relacionamento com Ele, que se apodera e vive sobre a palavra de Deus. Eu não quero tirar isso dessa construção que nós estamos trabalhando aqui. Precisa existir isso, senão nós não conseguimos vencer. E quando, como resultado dessa construção que nós estamos fazendo, quando eu escolho trazer significados diferentes para dentro de mim, em relação àquilo que eu estou vivendo. Como que eu faço isso? Quando eu assumo o controle da minha vida como Deus me deu para ser, como protagonista da minha vida, e eu assumo o controle das minhas decisões. O poder da decisão é que vai fazer com que eu escolha o que vai ter ou não pressão sobre as nossas vidas. Muitas pessoas acham que aquilo que está pressionando ela, seja um relacionamento, ou seja
um problema qualquer em alguma área, que aquilo é a verdade extrema, que aquilo é a única verdade, que aquilo não pode ser mudado, que aquilo é um peso inigualável. Mas tudo aquilo, querido, que está pressionando a nossa vida é porque ele está captando, ele está sugando o nosso valor, aquilo que nós valorizamos, a nossa atenção em demasia. Então eu consigo quebrar esse ciclo quando eu decido, eu assumo o controle daquilo que eu vou valorizar. Então a palavra, para que você quebre as pressões da vida dentro do seu coração, é: decida valorizar aquilo que Deus valoriza. Quando eu escolho valorizar aquilo que Deus valoriza, aquilo que Ele estabeleceu em Sua palavra, isso faz com que as pressões da vida, elas tomem um outro contorno. A gente consegue ver ela de uma outra forma. De maneira que, quando eu valorizo pela fé aquilo que Deus valoriza, mesmo que o mundo chame outras coisas de importante, mas eu deixo que aquela importância que o mundo coloca sobre tais e tais assuntos sejam quebradas, desvanecidas dentro de mim, desconstruídas dentro de mim. E eu passo através da decisão pela fé. Lembre-se que nós estamos falando de fé, nós estamos falando do reino dos céus. Então eu começo a desenvolver, que através do conhecimento bíblico, através do relacionamento com o Espírito Santo, aquilo que é valor para Deus. E uma vez conhecendo isso, eu decido valorizar aquilo que Deus valoriza. Inevitavelmente, tudo que o mundo está oferecendo como pressão para a minha vida, seja lá o que for, vai perder o poder dentro de mim, querido. E perdendo o poder dentro de mim, eu vou conseguir quebrar esse fio condutor dos mecanismos de manipulação aos conectores dentro de mim. Se ele não tem como se conectar, como se ligar, porque o fio condutor está rompido, é como a eletricidade, que não passa de um local para o outro se não houver o fio totalmente certinho, construído. Se tiver rompido, você não vai conseguir acender a sua luz, por exemplo. Isso acontece por quê? Porque eu escolhi trabalhar aquilo que eu valorizo. Muitas vezes nós estamos sofrendo demasiadamente por valorizar aquilo que o mundo nos manda valorizar. E a gente valoriza aquilo que o mundo nos manda valorizar porque nós estamos vivendo no automático. Nós estamos vivendo com a imposição do mundo. Nós estamos vivendo como escravos do mundo, querido. O escravo, ele não tem escolha. Ele faz aquilo que o seu patrão, que o seu dono manda. E da mesma forma, nós que gostamos de gritar tanto que nós somos livres e vivemos numa sociedade democrática, nós acabamos cedendo o nosso interior, perdendo qualidade de vida, perdendo qualidade física realmente, com enfermidades que aparecem, tantas coisas, porque nós cedemos àquilo que o mundo impõe como valor para dentro de nós. Normalmente aquilo que o mundo impõe como valor para dentro de nós, ele traz uma pressão muito grande sobre as nossas vidas que causa o medo, trabalhar com imediatismo, no impulso, ou então a gente se abrir para os desejos egoístas, para o prazer simples e puramente. E isso faz com que o nosso interior seja deteriorado. Se eu olhar para aquilo que o mundo está me propondo e eu olhar para aquilo que Deus está me propondo e eu escolher, porque você tem livre-arbítrio. Se você entregou a sua vida para Cristo Jesus, o livre-arbítrio foi restaurado em sua vida. E eu passar a escolher aquilo que Deus valoriza, ainda que a minha mente hoje não consiga pensar sobre isso, que fique esperando valorizar outra coisa. Ainda que as minhas emoções hoje estejam fragilizadas, mas se eu der um passo de fé e começar a conhecer aquilo que Deus valoriza, aquilo que Deus chama de que tem valor verdadeiramente, aquilo que está na sua palavra, que é a sua verdade absoluta, a verdade que não passa de geração em geração, que nenhuma letra se perde. Se eu olhar para aquilo que Deus valoriza e contrabalancear, ou seja, se eu confrontar, achei a palavra, confrontar com aquilo que eu valorizo, e eu escolher, queridos, valorizar o que Deus está valorizando, então a pressão ela vai diminuir dentro de mim, porque eu estou dando importância demais àquilo que as pessoas estão falando, àquilo que eu fiz no passado, àquilo que o mundo está me mostrando como objetivos naturais, objetivos efêmeros, passageiros, objetivos pueris verdadeiramente.
E eu começo então a olhar para cima. Fomos feitos para olhar para cima, para o transcendente, para nós melhorarmos como pessoas em todos os sentidos. E como eu faço isso? Quando eu valorizo o que Deus valoriza. Então, queridos, decida valorizar aquilo que Deus valoriza. Quando você passa a valorizar o que Deus valoriza, você entra num segundo ponto, que é a famosa frase: dar tempo ao tempo. Muitas pressões na nossa vida acontecem porque eu quero resoluções a curto prazo. Eu quero resoluções para ontem. E isso é o que o mundo nos impõe. Mas quando eu escolho valorizar o que Deus valoriza, eu acabo conhecendo Ele, o meu coração entra dentro de uma estabilidade e eu consigo entender que existe sim coisas que eu devo fazer através do meu esforço com excelência, mas existe também aquilo que Deus vai fazer e se Ele não fizer, ninguém o fará. Por isso eu descanso em Deus, naquilo que Ele precisa fazer. Quando eu valorizo o que Deus valoriza, quando eu entendo que existe um tempo determinado para todas as coisas, eu dou tempo ao tempo para que Deus trabalhe da forma como Ele quer, eu então rompo essa cadeia da pressão na minha vida e eu acabo então tendo uma vida com uma maior qualidade no meu interior e conseguindo compartilhar vida com as pessoas que estão ao nosso lado. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.